Olá pessoal, eu sou o Ricardo e eu vou falar o que eu achei do livro O Filho do Pecado, do autor Fernando H. Marchi. A história se passa em um futuro um pouco distante, onde uma empresa chamada Myth cresceu muito a ponto de se tornar uma superpotência. Ela controla até mesmo cidades inteiras, é como se fosse a própria nação ali dividida em vários países. Essa empresa cresce muito, muito e o dono dela deixa tudo para o seu filho, chamado Esdras, que é treinado com todos os recursos disponíveis para herdar essa empresa super poderosa. Essa empresa, no futuro que é estabelecido, possui tanto avanços em robótica quanto na produção de alimentos, de muitas outras coisas, tornando ela muito essencial para a sociedade, ao ponto de ninguém poder parar ela, de certa forma. Então, os primeiros capítulos desse livro são gastos explicando como chegou até aquele ponto. Então, vai dando uma visão geral do que ocorreu até chegar naquele ponto, com os avanços em questão de produção de alimentos, em questão de produção de robôs, como eles foram entrando nas casas de todo mundo, se tornando cada vez mais comuns. Então, essa parte onde é explicado tudo pelo ponto de vista do narrador poderia até ser um pouco chata, porque é basicamente isso, só a explicação. Mas é uma explicação bem interessante, que esses capítulos acabam sendo um dos mais interessantes da gente acompanhar. Então, depois desse estabelecimento do mundo em que a história vai ser contada, a gente começa a acompanhar o Esdras, que herdou essa empresa, enquanto ele aparentemente busca um objetivo mais ambicioso, que ele ainda que parece tão difícil de alcançar, que estimula ele. E esse objetivo é clonar Jesus Cristo. Então ele vai atrás de uma equipe, de várias equipes na verdade, que são as melhores no que fazem, né? A primeira de procurar vestígios de DNA de Jesus. A segunda de recuperar esses vestígios e conseguir reconstituir o máximo possível do DNA. A outra de pegar esse DNA e transformar em clones. No caso, esse DNA, mas na verdade são várias amostras, e as quais não se tem certeza de qual é a verdadeira, qual realmente é de Jesus. Então, para isso vão ser feitos clones de várias delas, para, após o nascimento, tentar se decifrar qual é realmente a amostra de Jesus. Então, essa equipe faz os clones, vários clones de cada amostra, e entrega esses clones prontos. Então, a última equipe que vai de fato acompanhar o nascimento desses clones chega sem saber no início do que se trata. Apenas que eles vão acompanhar o nascimento de clones e que tem algo de especial neles. Então, essa equipe é formada pelos cientistas Gabriel, Jamal, Kelly, Hiro e Hiroto. E eles são assistidos por uma inteligência artificial chamada Maria. Então, a ideia do Esdras, do dono da empresa atual, é que vai ser criada uma instalação no subsolo, já foi criada na verdade, onde esses clones vão ser colocados. Cada um deles foi alterado o DNA o suficiente para não ter aparência idêntica, mas são vários clones de algumas poucas amostras. Então, eles vão ser criados ali, nascer e ser criados, acreditando que estão no contexto pós-apocalíptico, onde eles foram as únicas crianças sobreviventes. Então, vão ter robôs humanoides no meio para cuidar e analisar eles durante o seu crescimento. Então, já no começo, esse plano não dá muito certo, porque algumas amostras, quando vão ser geradas para nascer, na verdade, todos os clones de uma amostra em específico têm muita dificuldade, porque eles sempre morrem. Então, um deles é salvo, eles fazem de tudo e conseguem ressuscitar o clone, só que eles chegam à conclusão que não está dando certo ele ser mantido ali.
Então, esse único clone, eles mandam, que eles percebem que tem vários padrões cerebrais muito diferentes dos outros, eles mandam para ser criado por uma família humana, de um advogado e uma professora universitária. Então, eles levam, mas eles não explicam muito bem o porquê dessa criança ser criada por eles. Então, tem um período de inércia, né, no projeto, enquanto a criança cresce. Então os cientistas continuam acompanhando, mas só de vez em quando. Até que chega na adolescência dessa criança, chamada Davi, onde ela começa a discutir algumas coisas da Bíblia com o pai adotivo. Então, isso já chama a atenção dos cientistas. Eles estão monitorando 24 horas por dia tudo o que a criança vê e ouve, através de nanorobôs que estão na corrente sanguínea e no olho dele. Então, após esse debate, um dos cientistas, que é ateu, faz várias lavagens cerebrais no pai adotivo do Davi para colocar debates que ele vai ter com a criança sobre incoerências na Bíblia. Então, essa parte é quando começa a ficar bem maçante, assim, porque a gente acompanha essas discussões sobre a Bíblia integralmente. A gente acompanha cada palavra e elas são enormes e enormes e enormes. E para quem tem interesse nesses tópicos, ou é religioso ou até não é religioso e quer ver as incoerências, sei lá, acho que pode ser até interessante, apesar do rumo muito contrário que o livro segue nessa direção, porque ele começa prometendo um pouco de ação, ficção científica e de repente vira sermão atrás de sermão. Então é bem difícil não desistir. Mas a premissa é muito boa, principalmente porque uma das cientistas levanta um ponto. Essa cientista é a única entre os cientistas da equipe que é religiosa. Os outros ou são pouco ou são ateus, enfim. Mas mesmo ela sendo religiosa, chega um ponto que ela cai em si de que ela acredita que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, o que eles estão fazendo de trazer Jesus está muito errado. E já que ele não pode vir, porque ele está no céu, então o que nasceu ali é algo do mal, assim. Então é só isso que mantém a atenção e a curiosidade para a gente continuar até o final e não desistir quando parece que a história se perde um pouco. Bastante, na verdade. E, além dessas conversas que o Davi tem com o pai adotivo dele, depois ele vai para o psiquiatra, onde ele tem muito, muito mais discussões sobre a Bíblia. Então, cada vez fica mais difícil de manter o foco de que aquela história vai ter alguma coisa a mais. Eu continuei só por muito que eu queria terminar. Então, o final é até que interessante. Só que, pra mim, faltou focar mais no final, já que você tem só um vislumbre, uma ideia interessante e passou. O que eu já tinha, acontece que eu já tinha suspeitado antes, só que com nenhum desenvolvimento. O foco no final é totalmente outro, não é o final em si. Mas enfim, a parte mais religiosa, aposto que muita gente até se interessou. Apesar de eu achar que para alguém ser convencido, que parece a ideia do texto, convencer alguém que não é religioso ou está afastado, não sei, e a história é apresentada como se fossem argumentos definitivos, mas aí logo depois tem discussões que mostram justamente o quão relativos aqueles argumentos são. Então, eu não achei lá tão interessante, mas para quem busca, por exemplo, entender coisas da Bíblia, tem muita coisa interessante mesmo. E uma delas é justamente que o quanto a fé é algo pessoal e que a pessoa deve buscar por si mesma. Então eu não vejo muito ponto de dar essas explicações assim
como verdades absolutas. Inclusive, os diálogos são bastante maçantes nesse livro. E um dos problemas é que eles são muito, muito grandes. Não parece algo natural que pessoas falariam. E eles também sempre buscam explicar tudo, o que é até um ponto positivo do autor, porque mostra que ele tentou explicar cada detalhezinho daquele mundo, mas fica muito maçante. Tem coisa que a gente não quer saber, não quer ver, a gente não liga para aquilo e muito menos por que aquilo aconteceu. Mas o autor sentiu necessidade de explicar cada coisinha. E algumas coisas são muito falsas nos diálogos ainda, porque alguém um chefe, por exemplo, pune alguém e a pessoa fala, não, realmente eu mereço ser punido por isso. Por favor, né? E alguns o grupo de cientistas, alguns deles são muito caricatos. Me lembra até a doutora Gall de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eles não querem saber se a hipótese é verdadeira ou não. Eles querem provar ela a todo custo, forçando tudo que for possível, não importa. É só fazer de tudo até provar que tá certo, né? E por último, uma coisa bem estranha são os personagens não saberem quase nada daquele mundo que eles vivem. Como é um mundo futurista, muita coisa é explicada para os personagens, desde uma simples cirurgia plástica a uma videochamada, um robô, qualquer coisa. O que é claro que é para quem está lendo entender, mas soa muito estranho, porque pode ser o futuro, mas para eles não é o futuro. E mesmo que eles não conheçam a fundo cada tecnologia como funciona, mas eles sabem o que é porque eles veem no dia a dia. Então fica muito falso isso explicando cada coisinha. Então, a conclusão é que é uma história com uma premissa muito interessante, tanto que eu não tinha nenhum motivo para ler além de ter visto essa sinopse por acaso no livro que estava de graça na Amazon, inclusive ainda tá, e ter achado muito louca essa premissa de um grupo de cientistas pegar o DNA de Jesus e querer clonar. Então, com essa ideia muito boa, começou até bem, conciliando a ficção científica e a ação. Aí toma uns rumos muito estranhos. Parece que vira outro gênero o livro. Vai mais para a parte religiosa. E aí depois volta com o desfecho da parte mais ficção científica mesmo. Mas isso não é nem um pouco o foco. Então acaba assim muito abruptamente. Não é exatamente ruim. A ideia do final eu gosto. Agora, a execução do final, assim como da maior parte do livro, eu já acho bem duvidosa. Então, no final, eu dou umas 3 estrelas, talvez um pouco menos para esse livro. Então, é só isso. Obrigado por assistir.